Nós estamos na campanha Unção para Reinar, reinando em vida por intermédio de Jesus. Romanos 5,17 diz isso: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aqueles que entendem isso, aqueles que entendem que para ter uma família abençoada, vencedora, precisa estar no reino de Deus. E estando no reino de Deus, nós precisamos nos comportar como tal, precisamos ter uma atitude de fé, precisamos ter atitude de oração, precisamos ter atitude que agrada o coração de Deus. Porque quando nós agradamos o coração de Deus, Ele satisfaz o desejo do nosso coração. Esse gesto de você deixar a sua casa, os seus afazeres, estar na presença dEle, aqui na igreja, isto agrada a Deus. Muitas pessoas já não entendem isso. Muitas pessoas infelizmente não entendem isso. E a gente vai ver com certeza, e está vendo com certeza muitas coisas dando errada na vida de muita gente, porque não entenderam que o melhor lugar para nós estarmos, para criar os nossos filhos, para ter uma família vencedora, é na igreja, é na presença de Deus. Escute, Deus Ele é fiel, e Ele honra e Ele cumpre a sua palavra. Ele honrou e cumpriu a sua palavra, enviando Jesus para nos salvar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, queridos, o lugar mais seguro para estarmos é na igreja, é na casa de Deus, é na presença de Deus. O melhor lugar para criar os nossos filhos é estar na presença de Deus. Mas nós não podemos estar na presença de Deus mornos, nós temos que estar quente. Ou seja, nós temos que ser um adorador extravagante. Nós temos que ser um adorador que venha chamar a atenção daquelas pessoas que estão ao nosso lado. Nós temos que ser um adorador a ponto de os nossos filhos olhar para nós e seguir o nosso exemplo. Porque se você não sabe, fica sabendo. Você não precisa falar nada para o seu filho. Mas se o que você estiver fazendo, ele está autorizado a fazer, mesmo que você não queira que ele faça. Eu já vi muitos pais dizer: olha, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Isso não funciona. Se você bebe e fala para o seu filho não beber, não funciona. Agora, se você adora o Senhor, você não precisa nem adorar, nem pedir para Ele adorar, Ele já vai adorar. Se você é um adorador extravagante, melhor ainda. Sabe, a gente vê que as crianças, a maioria das crianças, seguem o time que o pai torce. Por quê? Porque quando está lá o time do pai, ganhando ou perdendo, ou ele está muito triste, ou ele está chorando porque o time perdeu, ou então ele está alegre. E o filho, conforme a emoção do pai, ele também assim se comporta. Se o pai chorar, ele chora. Se o pai sorrir, ele sorri. Se o pai levanta e grita: o meu time ganhou, e ele também levanta e grita. Sabe, se uma pessoa pode ser um torcedor extravagante, por que eu não posso ser um adorador extravagante? Ah, pastor, mas eu quero ser um cristão light. Eu quero ser um cristão light, eu quero ficar na minha. Você não sabe o que você está perdendo. Você não sabe o que você está deixando de receber em apenas, sabe, Deus lá e eu aqui. Não, esse negócio de religião eu não me envolvo. Ei, pare com isso. Você precisa se envolver sim, no reino de Deus. Jesus pagou um alto preço por mim, por você. Você precisa fazer parte do reino de Deus. Amém? Você precisa reinar nesta vida em Cristo, com Cristo.
Aleluia, amém. Se você é um adorador extravagante, o seu filho também vai adorar. Agora, se você começa a chegar na tua casa e começa a falar do pastor, começa a falar da igreja, o seu filho vai crescer na igreja? Jamais ele vai estar na igreja, sabe? Porque os nossos filhos estão absorvendo tudo, é uma esponja que absorve tudo, sabe? A gente tem que ter muito cuidado com o que fala perto das crianças. Ah, pastor, mas o menino de 4 anos, de 5 anos, de 3 anos, de 1 ano não está reparando, não importa, eles estão fingindo, brincando, distraindo, mas eles estão absorvendo tudo. E tudo que você ensina para uma criança, sabe? Você deve ensinar até 5, 6 anos, porque se passar daí, talvez não dá mais tempo. Nós tivemos a conferência Tempo de Semear ontem, e eu assisti um vídeo que eu fiquei impressionado. Está no YouTube, mas eu nunca tinha assistido. De uma criança de 5 anos, que até 5 anos de idade, ela foi criada por cachorros, por animais. Os pais eram alcoólatras, e elas foram criadas por cachorros. E ela aprendeu a latir, e essa criança aprendeu a latir, ela aprendeu a andar de 4 igual cachorro, ela se comportava exatamente igual os cachorros. E quando então alguém descobre, chama as autoridades, e aquela menina precisou ser ensinada de como ser gente, sabe? Hoje ela tem 35 anos, e pergunta para ela: o que você mais gosta de fazer? Ela disse: o que eu gosto mais de fazer, eu gosto de andar de 4 e de latir. Aquilo ficou impregnado nela, sabe, queridos? Se você traz o seu filho para a igreja, se você orienta, se você é um adorador, se você é um servo de Deus, se você é um cristão verdadeiramente, sabe, anulando as suas vontades, mas eu vou fazer a vontade de Deus, sabe, queridos, você vai ter os seus filhos todos na presença de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você: Deus vai te levar a lugares altos, e vai te levar o seu filho a lugares altos, altos. Porque Deus está procurando pessoas que aceitam esse desafio. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Jesus Cristo está procurando quem o adore em espírito e em verdade. E eu estou muito feliz com a tua presença aqui, porque eu tenho certeza que você vai fazer a diferença. Ainda hoje uma irmã me dizia: pastor, depois da live, eu entreguei o óleo para muita gente, e muita Beatriz, muitas pessoas eu vejo na igreja, eu estou conseguindo trazer muitas pessoas para Deus, para a igreja, sabe, queridos, isso é muito bom. Agora, para eu pertencer ao reino de Deus, eu preciso obedecer os mandamentos de Jesus. Como que eu vou estar em um lugar que eu não ouço, que eu não obedeço as ordenanças desse rei, desse Senhor? Jesus é rei, ele é rei, mas ele também é meu irmão. Ele disse isso. Ele é rei, mas ele também é meu Senhor, é meu Deus, ele é meu amigo. Amém? Nós somos filhos de Deus, então é família. Amém? Aí Jesus fala sobre batismo. Ele disse assim: olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, Marcos 15, e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Escute, mas eu só posso fazer aquilo que eu dou exemplo para fazer. E Jesus deu exemplo. Escute, como Deus, ele não precisava ser batizado, mas como homem sim, para dar o exemplo. E aqui a Bíblia diz, em Mateus capítulo 3, verso 13, Mateus capítulo 3, verso 13 a 17 diz: então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço ser batizado por ti, vem tu a mim?
Jesus, porém, respondendo, lhe disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Em nenhum momento da história de Jesus aconteceu isso. Deus não disse isso quando ele levantou o paralítico, Deus não disse isso quando ele ressuscitou Lázaro, Deus não disse isso quando ele transformou a água em vinho, mas Deus disse isso quando ele desceu as águas. Sabe, queridos, você quer que o céu se abra para você? Diga amém. Você que não é batizado nas águas, você quer que o céu se abra para você, você precisa ser batizado nas águas. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Nós não sabemos o dia e a hora que o Senhor vai nos chamar, ou aqui alguém sabe. Sabe, queridos, Marília Mendonça estava no auge da sua carreira, ganhando muito dinheiro, famosa, e tinha uma vida toda pela frente. Ela só tinha 26 anos, quando um dia, sem saber, ela não sabia o que ia acontecer, ela entra em um avião seguro, com piloto e copiloto, todas as normas de segurança ali obedecida, e ela voa para a morte. Eu não sei, nem você sabe, o dia que vamos morrer. Por isso, nós temos que estar preparados. Eu tenho que ter certeza da minha salvação, porque a morte não é o fim. O fim é morrer sem Jesus. O difícil é morrer sem Jesus. Morrer, simplesmente vamos de uma vida para outra e voltamos para o lugar de onde viemos. Mas se tivermos Jesus no nosso coração, se obedecermos às suas ordenanças, isso vai acontecer. Mas se não, você já sabe para onde iremos. Misericórdia. Sabe, queridos, hoje é o dia do seu batismo, e o que pode impedir o seu batismo é só você mesmo, porque hoje nós estamos em um ambiente espiritual. Nada pode impedir o seu batismo. Ah, pastor, eu não trouxe roupa para eu me batizar. Ah, pastor, eu fiz uma escovinha no cabelo, paguei R$200, vai estragar a minha escovinha. Ah, pastor, mas hoje está meio frio. Não sei onde é que você está achando frio. Aqui é porque tem ar-condicionado, mas sai fora para tu ver. Pastor, como é que eu vou fazer? Eu não falei com ninguém, eu vim para a igreja de surpresa, você está falando sobre batismo. Realmente, eu tenho certeza que eu preciso me batizar, mas eu não me preparei. Escute, o batismo é uma preparação. Quando o apóstolo Paulo foi preso, e ele, milagrosamente, Deus o tirou daquela prisão, o carcereiro que cuidava da prisão queria se matar, porque ele seria morto, porque cairia sobre ele a responsabilidade de ter soltado aquele preso, sabe? Mas foi Deus que havia soltado, e ele vai se matar. Paulo disse: não faça isso, porque todos nós presos estamos aqui. Ele disse: mas o que eu faço para receber a salvação? Ele diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E a Bíblia diz que naquela mesma hora da noite, o carcereiro leva Paulo para casa, cura os vergões e as feridas causadas pela surra que Paulo tinha tomado, e naquela mesma hora, aquele homem e toda a sua família foi batizada. Amém. Sabe, queridos, uma vez, eu conto sempre essa história, eu fui auxiliar da igreja em Rondonópolis, e lá havia um irmão, foi para a igreja, aceitou Jesus. Ele era sargento da polícia militar, ele aceitou Jesus, e nós marcamos o batismo, e ele disse: pastor, eu não vou poder ir, porque eu vou ser destacado para uma missão. Eu falei: tudo bem, no próximo você batiza. E ele não foi para o batismo, mas também não foi para a missão.
E quando a gente ia saindo do batismo, o rio era próximo da igreja, a gente ia subindo, e ele vem de short, de chinelo, e quando eu avistei ele, eu falei: irmão, nós vamos voltar para o rio e a gente te batiza. Ele meio que irritado disse: pastor, tem tempo, isso tem tempo. Eu digo: ok, Deus respeita a nossa decisão, Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Tempo depois, outra semana, ele foi destacado, ele foi nomeado para ser comandante de uma polícia militar da cidade vizinha. E lá ele foi, na primeira diligência que ele foi fazer, primeira missão, ele foi abordar o bandido, e o bandido o matou. E aí alguém pergunta e diz: pastor, esse homem foi salvo? Meu irmão, eu não vou julgar, sabe, mas ele rejeitou o batismo, sabe. Aí alguém pode dizer: pastor, mas aquele homem que estava do lado de Jesus, ele foi para o céu sem se batizar, porque Jesus disse para ele assim: o ladrão reconhece que Jesus era Senhor, disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no paraíso. Jesus disse: hoje mesmo tu estarás no paraíso. Irmãos, não precisou aquele ladrão descer da cruz e ser batizado, não deu tempo, sabe. Mas a rejeitar ao batismo, negar o batismo, é que você corre o risco de perder a sua salvação. Hoje você tem a oportunidade de ser batizado nas águas. O dia de amanhã não pertence a mim, não pertence a nós. Hoje é a oportunidade que Deus está lhe dando para você ser batizado nas águas e mudar a tua história, e passar a reinar nesta vida com Cristo, sabe. Eu comparo o batismo com um casamento. Quando você está namorando, você tem compromisso com a namorada tem compromisso com você, mas assim, a hora que você se separar, não tem nada, porque é só um namoro. Mas a responsabilidade, o compromisso maior mesmo vem quando se casa, compromisso das duas partes. Ok, você está vindo para a igreja, aceitou Jesus, está namorando com Jesus, está namorando, não é isso? A Bíblia diz que o casamento do homem e da mulher simboliza a união de Cristo e a igreja, é isso que a Bíblia diz. E agora, eu me batizei, a responsabilidade de Deus comigo aumentou. Amém, queridos? A minha com Deus, é claro que sim, mas a responsabilidade de Deus comigo aumentou. Deus vai reforçar a guarda de anjo, se alegrar comigo, o céu vai se abrir sobre a minha vida, como se abriu sobre Jesus. Agrada ao Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu conheço uma pessoa lá do Tocantins, que ela não conseguia largar de fumar, ela fumou até o dia do batismo. No dia que ela batizou, ela disse: Senhor, esse vício eu declaro que vai ficar aí enterrado, sepultado nesta água. Quando ele levantou, não conseguiu fumar mais, porque o batismo simboliza o sepultamento dos nossos pecados, do nosso passado de erro, de sofrimento, de traumas. Quantas vezes você lembra de alguma situação do passado e você sofre novamente? O batismo é cura. Olha o que diz Romanos capítulo 6, verso 4: de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. O batismo simboliza a morte, o sepultamento e a ressurreição, porque aqueles que estão em Cristo Jesus, novas criaturas são. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E o material usado para simbolizar este sepultamento é a água. Então aqui hoje está a água, cheio o tanque, não está frio. Só depende de você, só depende da sua decisão. Sabe, queridos, o dia de amanhã não nos pertence. Sabe, uma vez chegou uma mulher comigo e disse: pastor,
Meu marido não quer que eu me batize. Ele não quer. Eu disse para ela: minha irmã, a salvação é individual. Ah, pastor, tem outra situação que, pastor, meu pai não quer que eu me batize. Tem gente que o pai também não quer que ele use a droga, ele usa. Que o pai também não quer que ele casa com alguém, ele vai e casa. Sabe? Tem coisas que é você e Deus. E esta mulher, eu disse: irmã, salvação é individual. Tenho certeza que se você se batizar, teu marido não vai fazer nada, porque isto é uma arma, é uma forma de Satanás segurar você e não permitir que você batiza. Ela se batizou, chegou em casa molhada. Que foi? Não, eu me batizei. Ele nem tocou no assunto. Lá em Tocantins, um irmão tomou decisão de se batizar, falou para o filho. O filho disse: se o senhor se batizar, não precisa mais me considerar como filho, não sou mais teu filho. Tá, não. Aí ele chegou, me contou. Falei: irmão, isso é chantagem do diabo. Isso é chantagem barata do diabo. Porque o diabo quer que você fique na mão dele. Ele não quer que você rompe na vida. Ele não quer que você reina neste mundo com Cristo. Porque nós vamos morar no céu. Mas enquanto nós estivermos aqui na terra, é promessa da palavra de Deus. Se nós seguirmos as ordenanças, os mandamentos do Senhor, recebendo no nosso coração, nós vamos reinar em vida, por intermédio de Jesus Cristo. E o diabo sabe disso, que se a gente se aproxima de Deus, se a gente se batiza, se a gente tem atitude de fé, se a gente se torna dizimista, ele sabe que as bênçãos vão vir, então ele não quer se perder, então ele usa um e outro para fazer chantagem, para nos criticar, para nos constranger. Mas eu quero dizer para você, querido, não permita que ninguém, que nada, que Satanás, que homem, que mulher lhe constranja, sabe? Siga o teu coração, que o Espírito Santo está trabalhando agora. E aquele homem foi para a igreja e se batizou. Sabe o que aconteceu? O filho dele nem tocou no assunto. Hoje o filho dele também é crente, para a glória de Deus. Amém, queridos? Para encerrar, tem aqui uma ilustração. Diz assim: a quarta parte da raça humana morre antes de atingir os 7, a metade antes dos 17. Dentre 100 pessoas, somente 10 chegam aos 60 anos. Se você tem 60 anos, o dia que você nasceram com você 60 pessoas, tá? Só tem 10 vivas. De 500, apenas um vive até os 80. Meu pai está aqui, tem 81. Quando ele nasceu, nasceram 500 crianças. Só tem ele vivo. É seguro tardar a decisão da mais importante de todas as questões para um tempo mais conveniente? Qual é o tempo mais conveniente para o teu batismo? Pastor, o que precisa para eu me batizar é crer. Só isso. Você crê em Jesus. Crer em Jesus é o suficiente. Tem uma meditação, diz assim: nascemos para sermos submissos e obedientes a Deus em perfeita liberdade. Quem assim procede será livre, salvo e feliz. Um filósofo romano chamado Sêneca que disse isso. Eu quero que fique de pé todos aqueles que ainda não são batizados nas águas. Fique de pé, por favor. Quem não é batizado nas águas, fique de pé. Eu quero que vocês venham aqui, eu quero orar por vocês. Venha cá, na frente. Vem aqui. Pessoal do louvor, por favor. Glória a Deus. Queridos, eu quero dizer que hoje é o dia mais importante da vida de vocês.
Muitos aqui são casados, foi um dia maravilhoso, muito importante. Muitos aqui fizeram faculdade, se formaram. Muitos aqui passaram em concurso, tomaram posse. Foram dias importantes. Mas o dia mais importante é quando eu decido obedecer às ordenanças daquele que me criou, daquele que me fez. Se eu e você estamos aqui, é com um propósito de Deus. Nós não estamos nesta terra só para viver, comer, crescer e morrer. Nós estamos aqui com um propósito de pertencer ao reino de Deus. Tem um irmão aqui da igreja, que hoje ele é pastor e médico, e ele disse que quando ele fez o vestibular, ele pensava: se eu passar no vestibular de medicina, vai ser o dia mais feliz da minha vida. E ele passou no vestibular de medicina, e ele pensou que seria o dia mais feliz da vida dele. Ele não viu essa felicidade. Se não, mas o dia que eu me formar, que eu pegar o diploma, agora eu sou médico, nossa, vai ser coisa inexplicável. E ele se formou, e ele pegou o diploma, não sentiu essa alegria. Aí ele diz o testemunho, o nome dele é Mário Koga Júnior. Aí ele testemunhando, ele disse: mas quando eu estou na presença de Deus, quando eu estou na igreja, quando eu estou na presença de Deus, adorando a Deus, não tem alegria melhor do que estar na presença de Deus e saber que estou no centro da vontade de Deus. Não tem. Sabe, queridos, se realmente queremos ser felizes, se realmente queremos ser vencedores em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos entender isso, que o caminho é esse, de obedecer às ordenanças do Senhor. Aqui está a água. Pastor, eu não trouxe roupa. É difícil, né? Como é que eu vou embora molhado para casa? Irmãos, o difícil é pegar Covid e ir para um UTI e morrer. O difícil é dever e ficar com a agiota na porta pedindo para você acertar, e senão vai te matar. O difícil é ficar internado e não ter dinheiro para pagar um hospital. Isso é que é difícil. Agora, vir para a igreja, ser batizado, sabe, o céu se abrir, e eu profetizo isso na tua vida. A glória de Deus está nesse lugar. Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar a tua vida. Coloque a mão no teu coração, feche teus olhos. Oh Deus, Tu és maravilhoso, Pai. Diga: Senhor Jesus, eu Te recebo no meu coração. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados e faça de mim segundo Tu queres que eu seja. Eis-me aqui, Jesus, pronto para esse momento de encontro real contigo, pronto para o batismo. Deixa eu orar por você agora. Espírito Santo, eu quero te pedir, completa no coração de cada um, Senhor, a Tua palavra, a Tua graça, a Tua glória, a Tua misericórdia, o Teu poder agora, Senhor. Que o Teu Espírito Santo completa a obra em cada coração, e que todo, Senhor, esteja com o coração aberto para participar desse batismo, Senhor, e ter suas vidas mudadas e reinar contigo, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós apresentamos a cada um, Senhor, e pedimos a preparação para esse momento do batismo. Escreva o nome deles no livro da vida, repreenda todo o mal e conceda o milagre, e que o céu se abra, Senhor, para o Teu povo, para estas vidas, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Digam graças a Deus. Olhe para mim. Eu vou descer aqui agora por aquela porta, e vocês vão me acompanhar, e vai ser o dia da glória de Deus na sua vida. Amém? Eu vou descer aqui e vocês me acompanhem para este momento ímpar na sua vida, em nome de Jesus. Em Teus braços é o meu
Pois eu sei que és aquele que me guarda.
Aleluia. Queridos, eu sei que as horas já estão avançadas, mas nós não podemos sair daqui hoje sem a unção, tá? Então, pastor Reginaldo e o pastor Nonato vão estar aqui vamos fazer 2 filas, e você vai sair daqui hoje com unção para reinar. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo ao nosso Deus. Pai querido, muito obrigado pelo teu agir, pelo teu falar, por estas vidas que desceram as águas hoje, Pai. Meu Deus, pelo milagre da salvação na vida de cada um. Que o teu poder, que a tua unção envolva cada um dos teus filhos aqui na igreja, aqueles que estão assistindo e participando em casa. Honra a fé de cada um, que no próximo batismo, aqueles que não são batizados estarão aqui se batizando para a honra e glória do teu nome, Pai. E agora vamos nos despedir, recebendo a unção com óleo, Pai, unção para reinar. Que a vitória seja na vida de cada um esta semana, que o teu favor divino esteja em nossas vidas, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, que o amor de Deus Filho, que a doce comunhão do Espírito Santo seja na vida de cada um. Podem fazer a fila, já começa a unção, e a bênção do Senhor estará sempre na sua vida, em nome de Jesus. Quinta-feira é o culto do grupo missionário de homens. Sexta-feira é a campanha Efésios 6, libertação, milagre. E domingo que vem, você não pode faltar, porque domingo é o dia do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.